Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira jornada para desvendar uma daquelas ideias que mudam tudo. Sabe aquela mudança revolucionária proposta por Carl Jung? Então, em vez de olhar só para a biologia pura e simples do cérebro, a gente vai descer lá nas profundezas da psique humana. E o objetivo aqui é entender, de um jeito bem didático, como a mente adoece de dentro para fora. É absolutamente fascinante. E para isso, a gente vai usar como base esse texto brilhante que está aparecendo aqui. O nosso foco nessa análise é compreender a fundo como doenças mentais severas, coisas pesadas mesmo, tipo a esquizofrenia e a paranoia, como é que elas criam raízes lá no fundo da mente da pessoa, muito antes de aparecer qualquer sintoma físico. É como se fosse uma semente invisível germinando. E para não se perder nessa arquitetura complexa da mente, a gente vai seguir um roteiro bem direto. Primeiro, o cérebro versus a psique. Depois, a descoberta da psicogênese. Em seguida, o poder dos complexos. Daí, a gente passa para o inconsciente no controle. E fechamos com arquétipos e o delírio. Começando então pelo nosso primeiro ponto, o cérebro versus a psique, que era o grande paradigma psiquiátrico ali do século XIX. Olha só, para entender a genialidade do Jung, a gente precisa olhar para o cenário que ele estava enfrentando na época. O dogma materialista era duro na queda. Eles acreditavam piamente que a doença mental era estritamente uma doença anatômica do cérebro. Como, sei lá, uma engrenagem quebrada no motor, sabe? Mas aí vem a visão junguiana e chuta o balde, afirmando que o adoecimento é, na verdade, um conflito psíquico e emocional profundíssimo. Tem uma frase aqui que resume perfeitamente a situação. O grande argumento dessa citação é que, se a gente focar só em dissecar a biologia e a química do cérebro, a gente vai ignorar completamente o propósito e o sofrimento do ser humano que está ali vivendo tudo aquilo. Sério, é exatamente a mesma coisa que tentar estudar a composição química da tinta para tentar entender o significado de um poema. Não faz o menor sentido, né? Isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a descoberta da psicogênese, onde a gente vai, de fato, nomear a origem psicológica de todo esse processo. E o termo central que a gente precisa dominar agora é esse: psicogênese. De forma bem didática, pensem assim: colapsos mentais severos muitas vezes nascem de conflitos emocionais insuportáveis. Não é só um defeito orgânico de fábrica, digamos assim. É literalmente a dor na alma que cria a fratura na mente. É um conceito que vira o jogo da psiquiatria. Daí a gente esbarra num conceito francês que é a chave de tudo, o abaissement do nível mental. Calma, o nome é chique, mas a ideia é simples. Pensem nisso como uma queda brusca, uma verdadeira ladeira abaixo na nossa energia consciente. Quando essa defesa natural da mente dá uma fraquejada e a tensão mental sofre esse rebaixamento, as portas simplesmente se escancaram. E aí, o caos e a fragmentação invadem o sistema. O que nos puxa para a seção 3, o poder dos complexos, que são esses verdadeiros fragmentos autônomos da mente. Porque a grande pergunta é: o que exatamente assume o controle do volante quando essa energia mental despenca? A resposta? Os complexos. Um complexo é, basicamente, um estilhaço da nossa personalidade que está supercarregado de emoção. Ele simplesmente se solta do nosso controle consciente e ganha a vida própria. Passa a ditar o comportamento lá das sombras. É quase como se uma segunda personalidade tomasse as rédeas da situação. E dá para observar esse desmoronamento num passo a passo bem claro e estruturado. Número 1. Acontece um choque emocional severo, um grande trauma. Número 2. Esse trauma cria o tal do complexo, que se fixa na mente e começa a sugar tanta energia que, número 3, o indivíduo simplesmente se desconecta do mundo real. E o resultado final, passo 4, a psicose emerge de forma totalmente autônoma só para preencher esse buraco. É um mecanismo de sobrevivência bem drástico. Para deixar isso mais concreto, tem um caso clínico clássico e incrível nesse estudo. Trata-se de um jovem que desenvolveu uma paranoia fortíssima que era ativada por uma única palavra: maçonaria. Tudo isso depois de sofrer por um romance traumático e totalmente proibido. A mente dele simplesmente não aguentou o tranco da rejeição e o peso do julgamento. Então, qual foi a saída do inconsciente? Construir um delírio de perseguição gigantesco só para mascarar e esconder aquela dor original insuportável. Seguindo em frente, chegamos à seção 4, o inconsciente no controle, quando a realidade desaparece. Bom,
O que a gente vê na superfície quando o inconsciente senta no trono e toma o poder de vez? A gente observa de tudo, desde alucinações super intensas, criação de histórias e fantasias bizarras, até sintomas físicos, tipo a catatonia e a perda total da função do real. Mas olha só a grande sacada do Jung. Esses sintomas bizarros não são defeitos biológicos aleatórios. Não mesmo. Eles são uma tentativa ativa e desesperada do inconsciente de resolver um baita problema emocional que a parte consciente não deu conta de lidar. Se a realidade está doendo demais, a mente, na tentativa de ajudar, simplesmente constrói uma nova realidade. Tem um outro caso clínico aqui que joga uma luz enorme sobre isso. É a história de uma paciente que viveu uma vida de miséria profunda e exploração. Foi muita tristeza. Então, para compensar essa ausência absoluta de alegria, o sintoma psiquiátrico apareceu, mas com um propósito bem definido. A mente dela construiu um delírio grandioso onde ela era nada menos que a proprietária do mundo. Essa fantasia entrou em cena justamente para entregar a ela o que a realidade insuportável tinha tirado. Só que daí bate aquela dúvida fascinante, né? De onde a mente tira essas imagens tão específicas e muitas vezes tão arcaicas que a gente vê na loucura profunda. Porque, pense bem, se um delírio não tem nada a ver com o dia a dia e a história da própria pessoa, quem foi que escreveu esse roteiro fantástico? O que nos leva à nossa última parte: arquétipos e o delírio, as raízes míticas da loucura. É aqui que a gente atinge a camada mais profunda da teoria. A descoberta mais de cair o queixo do Jung foi notar que os delírios de um paciente moderno são muitas vezes construídos com o exato mesmo material das mitologias antigas. Quando a mente desmorona, ela não fica só produzindo barulho sem sentido. Ela volta, ela regride para padrões super antigos e universais de toda a humanidade, os famosos arquétipos. Essa ideia cria uma linha divisória vital na psiquiatria. De um lado, a gente tem as neuroses do dia a dia, que são alimentadas pelos nossos traumas pessoais, as coisas da nossa própria vida. Mas do outro lado tem a psicose verdadeira. Ela desenterra imagens atávicas, coisas que vêm dos chamados grandes sonhos, extraídos de motivos humanos universais que estão ali na nossa espécie desde o início da civilização. É de arrepiar. E voltando lá para a folha de rosto da obra que guiou a nossa análise hoje, fica claríssimo o legado gigante do Jung. Sabe o que ele fez? Ele humanizou o paciente psiquiátrico. Ao enxergar uma estrutura mítica e uma lógica de compensação dentro do delírio, ele provou que existe sim um significado muito profundo, até mesmo no que parece ser a loucura mais absoluta e incompreensível. A lição definitiva de tudo isso se resume muito bem aqui. Uma doença mental grave não é só uma máquina humana que pifou e pronto. É, na verdade, um recuo imenso, um mergulho radical lá nos reinos mais primitivos e antigos da própria alma humana. E para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa para a gente pensar. Se essas rupturas psicóticas tão profundas acabam espelhando mitos antigos, será que os fantasmas do nosso passado primitivo não continuam bem vivos, moldando silenciosamente a nossa mente moderna? Porque ao explorar esses territórios da mente, a gente percebe que o passado não está morto nem enterrado. Ele está lá, pulsando no nosso inconsciente coletivo. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise profunda da gente e até a próxima.